Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de uma questão que está ficando cada vez mais na ordem do dia. Nós vamos tratar dos crimes praticados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e a sua punição. Nós estamos interessados em fazer uma análise sobre as implicações que tem a perda da imunidade que ele tinha como presidente e que tipo de penas estão sendo propostas para que seja cumprida a Constituição, sejam cumpridas as leis e ele preste contas das transgressões e dos crimes que praticou. Para tratar dessa questão, nós convidamos um jurista, que eu quero reapresentar para vocês, porque, para o prazer nosso, ele já veio aqui no nosso programa antes. Trata-se de Pedro Serrano. Pedro Serrano fez graduação, mestrado, doutorado na PUC de São Paulo, depois ele fez o pós-doutoramento em Lisboa, é professor da PUC nos cursos de especialização em Direito Administrativo e Constitucional, é ex-procurador do Estado de São Paulo, foi fundador e advogado do escritório de advocacia Teixeira, Ferreira e Serrano Advogados Associados, é membro da comissão coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello pela PUC São Paulo e tem experiência na área de Direito Constitucional, globalização e poder político, direitos humanos, direito de resistência, sistema de justiça e estado de exceção. Para nós é uma grande satisfação, Pedro, contar novamente com você, uma referência, um membro do grupo Prerrogativas também, né, que tem estado à frente da defesa do Estado de Direito, da democracia, dos direitos humanos. Então, nós vamos aproveitar a sua presença, que muito nos agrada aqui nesse programa, para começar perguntando a você como você avalia a condição do ex-presidente Jair Bolsonaro se ele voltar para o Brasil. Ele vai ser preso? É muito difícil saber, porque uma coisa é o que deve acontecer, outra coisa é o que acontece, né? Então, se ele vai ser preso, é difícil saber. Mas existem diversas condutas dele que precisam ser investigadas, né, para verificar se há materialidade e autoria demonstrável o suficiente para caracterizar a eventual culpa criminal dele. Precisam ser investigadas. Na realidade, há um dever das instituições incumbidas da atividade de investigação, um dever de realizar essas investigações. Se vai resultar num processo, e se esse processo vai resultar em condenação, não tem como se saber a priori, até porque se a gente soubesse a priori, não seria um verdadeiro processo. O processo tem que ser um elemento que constitua a culpa por si, com direito de defesa, com o direito ao devido processo legal, ou seja, ele tem que ser, se for para ser condenado, Bolsonaro tem que ser condenado democraticamente, para não virar vítima, inclusive. Então, nós precisamos seguir o regramento, e o primeiro regramento que tem é que ele deve ser investigado. E aí é importante ressaltar, Silvio, que não se trata de vingança, de revanche, nada disso, porque esses sentimentos são pessoais e incompatíveis com a impessoalidade própria da democracia constitucional, né? Mas se trata de pura e simples legalidade. Existem condutas onde há forte suspeita do cometimento de crime. E o que houve até agora foi uma leniência dos órgãos de apuração no governo anterior com relação às condutas do ex-presidente e de seus ministros. Isso não pode ficar assim, né? A democracia exige que crimes sejam investigados. Existem condutas aí que caracterizam crime, por exemplo, claramente. A gente só não tem ainda a clareza se Bolsonaro pode ou não ser envolvido como agente nesses crimes. Mas crimes houve. Isso eu posso afirmar, porque na pandemia, agora nessa questão dos Yanomami, são crimes gravíssimos. O que nós estamos vendo nessa questão de Yanomami é gravíssimo. São crimes, inclusive, não só nacionais, locais, mas crimes no plano internacional.
Então, agora, se Bolsonaro pode ou não ser envolvido, a investigação é que vai dizer. Pois é, mas veja, quer dizer, na CPI da pandemia, a conclusão da CPI indicou a possibilidade de ele ter praticado 9 crimes, né? E até agora a gente não sabe de nenhuma medida para dar andamento a isso. Vai virar pizza? Olha, a rigor já virou, porque a maioria desses casos foram arquivados pela Procuradoria-Geral da República. Mas numa situação extremamente polêmica, eu diria, para ser generoso aqui. Houve uma matéria do site Metrópolis que relaciona esses arquivamentos com a procuradora que arquivou esses casos, sendo uma pessoa que a matéria denuncia de que ela tinha contato direto com Bolsonaro, trocava diálogos via WhatsApp com Bolsonaro e teria recebido a promessa de ser nomeada Procuradora-Geral da República no governo dele. É óbvio que haveria aí uma relação, né? Isso é muito grave, tanto ao ponto do que eu acho que essa matéria não pode ser esquecida. Eu acho que um futuro Procurador-Geral da República, que vai ser nomeado agora no fim do segundo semestre, deve ter o compromisso de reabrir esses casos e também investigar a conduta de quem participou dessa apuração, da procuradora que arquivou. Não pode ficar assim, porque o que a matéria do Metrópolis acusa, e eu não estou falando que é verdade ou não, estou dizendo que está na matéria, está aí pública, vocês podem ver. É uma conduta de corrupção. Ter praticado um ato, a meu ver, ilegal, porque os crimes estavam ali, não foram adequadamente investigados, né? Mas um ato ilegal a título de uma promessa de vantagem pessoal, né, que seria a nomeação para a PGR. Então, isso não pode ser esquecido. Então, eu acho que sim, você tem razão, virou pizza, mas por um período. Próximo, esse governo atual tem o dever com a sociedade brasileira de cumprir a lei, cumprir a Constituição, ou seja, apurar todos os crimes que surgirem aí no caminho, e que estão surgindo, né? Alguns deles gravíssimos. Então, se a gente for mais para trás, antes mesmo, né, desse momento que foi o paroxismo de todos os crimes junto com o ataque à Praça dos Três Poderes, eu lembro das rachadinhas, que também é crime, não é? Que teria sido uma prática regular do parlamentar Jair Bolsonaro durante todos os anos em que ele desfrutou da sua condição de deputado federal, por exemplo, né? Eu lembro daquela história do sumiço dos depoimentos e mesmo do vigia do seu condomínio em relação à questão do assassinato da Marielle Franco. Essas coisas vão ficar paradas assim? Como é que você tem acompanhado esse processo antes da gente entrar nos crimes mais recentes? Olha, eu não acompanhei o cotidiano disso, mas o que eu conheço é que há uma grande. A gente tem que ter claro isso. O movimento bolsonarista é muito forte na sociedade, em especial em alguns setores, onde ele chega a ser majoritário. Um ambiente que ele é majoritário, não podemos ser ingênuos nisso, é no sistema policial e de justiça. Há uma maioria bolsonarista. Eu não estou querendo dizer que essas pessoas assumam os vícios de Bolsonaro como próprios. Por exemplo, o Bolsonaro é claramente identificado com o racismo, com a misoginia, com a LGBTfobia. Não estou dizendo, né, com a aporofobia, o ódio pelos pobres. Então, eu não estou dizendo que as pessoas se assumam como racistas, aparofóbicas e misóginas, etc. Mas elas é um autor interessante de um livro que chama Tambores. Agora me esqueci o nome. Mas é um livro recente, eu estou lendo ele, em que ele observa isso, que essas pessoas, elas não se reivindicam como racistas nem nada, mas elas, vamos dizer, toleram o racismo ao ponto de votar em quem é claramente racista, toleram a misoginia ao ponto de votar em alguém que é claramente misógino, toleram votar num sujeito que pratica, aparentemente, produziu políticas que praticaram genocídio no país e crimes lesa humanidade. Ou seja, toleram esse tipo de moralidade profunda, de mal extremo, como falava Arendt, né? Então, e essa gente, eu diria que nos setores das PMs, mesmo da Polícia Federal e mesmo do Ministério Público Federal, há uma maioria de gente assim. Eu não acho que tenha os vícios, que assuma na sua vida
os vícios do bolsonarismo, mas convive bem com eles, né? Então, e aí, obviamente, existe uma leniência desses setores na apuração dos ilícitos de Bolsonaro. Eu acho que isso tem que ser denunciado, falado. É algo muito grave, porque são corporações que deveriam ser corporações de Estado e estão agindo como agentes políticos, né? Isso é muito grave. Eu acho que isso tem que ser parte do problema a ser enfrentado. Nós não podemos ter procuradores, policiais federais e policiais militares que atuem segundo as suas preferências políticas pessoais. Eles não são pagos para isso. Eles são protegidos na ordem jurídica. Os procuradores, por exemplo, têm vitaliciedade, para você ter uma ideia, no cargo. Mas o troco que eles têm que dar é não atuar na política como disputa de poder, é não agir por ideologia pessoal. E eles não estão dando esse troco. Eles estão tendo, portanto, não um direito, mas um privilégio, que é algo inaceitável numa democracia constitucional. Então, esse é que eu acho que é o problema que esse tipo de caso seu denota, né? E eu tenho muito medo que em crimes mais graves isso se reproduza. Mas, Pedro, se a gente olhar, por exemplo, para a prática da Lava Jato, que hoje em dia está caracterizada, inclusive com um paralelo muito forte, né, com o que ocorreu nos Estados Unidos, né? Quer dizer, como um crime de manipulação da justiça em favor de uma perspectiva política, mas nem o Supremo, não houve uma instância superior que colocasse limite nisso. E como que a gente interpreta uma coisa dessa? Olha, para mim, eu escrevi muito sobre isso, fiz 3 pós-doc na Europa, os 3 sobre esse tema, quer dizer, então é um tema, para mim, inclusive, complexo, difícil de tratar em poucas linhas, mas eu diria que é uma forma de agir autoritária, de um autoritarismo próprio do século XXI, que eu chamo autoritarismo líquido ou fractal, né? Que não se dá mais por governos de exceção com estados duais, mas se dá por medidas de exceção no interior do sistema, fragmentárias. E o sistema de justiça aqui na América Latina foi o soberano que iniciou impondo essas medidas de exceção. Começou, inclusive, antes da política, vamos dizer assim. Começou na guerra às drogas, aqui no Brasil, década de 90, que levou ao aprisionamento em massa e ao aumento intenso do número de homicídios no país. E isso migra para a política com o caso do Mensalão, não foi nem na Lava Jato. A Lava Jato é o ápice desse processo no que toca ao sistema de justiça. Com a ascensão de Bolsonaro, há uma liquefação nessa figura do soberano. O executivo passa a praticar muitas medidas de exceção. Foram mais de 200 pessoas. Gostava que eles falam de liberdade de expressão hoje, mas foram mais de 200 pessoas com pedidos de inquérito pelo Ministério da Justiça no governo Bolsonaro, contra a Lei de Segurança Nacional, por emitir opinião, a maior parte delas, né? Inclusive advogados, jornalistas, etc. Né? Você passa a ter medidas de exceção produzidas de forma liquefeita, ora pelo legislativo, ora pelo executivo, ora pelo sistema de justiça. Então, para mim, a Lava Jato foi uma manifestação dessa forma de autoritarismo. Ela produziu no interior desse conceito, que não é um conceito jurídico, é um conceito de marketing, de ação do poder violento do Estado. Lava Jato não existe no direito. Você tem aí, por seu ponto de vista jurídico, você teve, eu não me lembro quanto, mas uns 400 inquéritos, mais ou menos. Tal, é isso. Cada inquérito tem que ser uma realidade jurídica própria, né? Mas o que houve, se criou esse tipo de conceito de marketing, né, uma Lava Jato, para exatamente poder se utilizar de uma parte das investigações que realmente captou condutas de corrupção para justificar a perseguição a líderes políticos. Você pode ver que quando o Lula consegue no Supremo corretamente anular os processos contra ele por conta de 2 fatores, né, da incompetência territorial de Curitiba, mas também vamos dizer, do comportamento parcial do juiz Moro, quando consegue esse tipo de decisão, as razões que os defensores de se manter como estavam as coisas, sem anular, a razão que os próprios ministros deram, nenhuma razão era de nenhum processo contra Lula. A Lava Jato é importante, olha como ela apurou lá o caso do fulano, que catou 50 milhões na casa dele, o gerente que tinha 100 milhões no exterior. Tá, mas o que isso tem a ver com o processo de Lula? Nada.
Ou seja, é esse link que eles usaram. Capturam um movimento de corrupção real no escalão inferior da empresa, cujo valor é expressivo no plano geral de valores na sociedade, mas que para a própria empresa era um valor, inclusive, indetectável por qualquer mecanismo de controle interno, porque era um valor muito pequeno pelo que a empresa movimenta, né? Pegam esse caso e querem envolver o presidente da República. Para vocês terem uma ideia, que nem eu pegar um fiscal se corrompendo aqui no meu bairro e querer dizer que o prefeito é coautor. É mais ou menos o que houve, né? E aí, o impacto de mídia criado pela verificação desses processos de corrupção, com valores que para o cidadão comum, como eu, como você, são imensos, mas que para a estrutura, vamos dizer, financeira contábil da Petrobras são muito pequenos, né? Eles capturam esses casos verdadeiros e querem, com isso, justificar a persecução política a Lula. E criam, com relação a Lula, uma medida de exceção, um processo penal de exceção, uma fraude no sistema. Então, a Lava Jato ela foi parte desse iter histórico que começa na década de 90, com a guerra às drogas, que migra para a política com o caso do Mensalão. Os dois casos do Mensalão que eu estudei, o Zé Disseu e o Zé Genuíno, eu posso garantir que houve uma fraude. Não havia a menor base para condená-los naquela situação. E quando eu falo base, eu falo o quê? A obediência de certos princípios que não apenas são próprios da democracia constitucional, mas como são próprios da vida civilizada, da relação civilizada entre Estado e pessoas. E isso se intensifica na Lava Jato. Inclusive, nós devemos falar aqui, com contribuição dos governos do PT, então, que produziram uma legislação de exceção no âmbito penal, várias. Para você ter uma ideia, todos os crimes que Lula foi condenado por Moro são todos estipulados em leis criadas pelo PT. Então, isso precisa ser observado também. Nós temos que ter uma certa responsabilidade num governo com relação ao que a gente produz. Eu vou falar aqui, lei de organização criminosa, foi criada no governo do PT, lei antiterrorismo, a lei de delação criminosa, a lei de lavagem de dinheiro, a nova lei, a mudança nas leis de corrupção, quer dizer, tudo produzido em governos do PT. Isso fortalece a máquina de exceção e a Lava Jato encontra, no ambiente político, com os movimentos de 2013, e no ambiente jurídico institucional, essa legislação, encontra o conforto para poder montar essa operação fraudulenta que eu estou pondo aqui. Mas já que você tocou nesse assunto, quer dizer, da legislação que foi aprovada durante o período do PT, quer dizer, até onde eu tenho conhecimento, eu li alguns livros sobre isso, não é? Quer dizer, houve uma enorme pressão dos Estados Unidos para que essa lei anticorrupção e antilavagem de dinheiro fosse aprovada nos países de sua influência, para que eles pudessem atuar legitimamente, enquanto Estados Unidos, como parte interessada nesses processos. E nós vimos depois os próprios procuradores dos Estados Unidos fazerem reunião clandestina aqui com a Lava Jato para poder instrumentalizar, vamos dizer assim, essas medidas. Então, eu acho que não é só uma questão nacional. Essa questão é o imperialismo mesmo colocando o seu dedo através da lawfare, né, nos processos nos países como o Brasil. Você não acha? Eu acho que sim, mas inclusive com base em uma excelente matéria do Le Monde, que você conhece, apontou claramente como é que foi o processo. E gozado, como eu estou na área jurídica, eu acompanhei traços desse processo. Os Estados Unidos, com aquela coisa do 11 de setembro, queriam estabelecer um mecanismo em que o Brasil se comportasse como se tivesse terrorismo aqui dentro. O governo Lula resiste a isso, vê que há um exagero. Não se cogitava de haver terrorismo islâmico no Brasil na época, né? E aí, como alternativa, o governo americano cria a chamada Operação Pontes, que foi denunciado nessa matéria do Le Monde francês, né? Que é uma operação que houve junto à embaixada americana, onde se deslocou um agente do DOJ para exercer funções diplomáticas aqui, incumbida de ter relação diretamente com o judiciário e com o Ministério Público local, sem passar pelas instâncias institucionais adequadas de contato, e foi levando essa turma para fazer cursos, etc., no exterior. Eu tenho amigos que foram, gente do judiciário, etc., né? Então, isso vai criando o caldo que favorece o surgimento da Lava Jato, ou seja, não é apenas pela presença ilegal e inconstitucional
de agentes do DOJ e do FBI norte-americano aqui no Brasil durante a Lava Jato. É muito antes, ou foi uma operação ampla. Então é verdade isso que você está falando, mas não elimina o que eu falei. Não elimina. Porque essas leis elas são essencialmente inconstitucionais. A definição de organização criminosa é possível você ter uma lei penal e estabelecer como crime, mas tem que ser com uma definição mais precisa e muito diferente do que está posto na lei. A lavagem de dinheiro virou um crime que, sinceramente, do jeito que estão interpretando, tudo é lavagem de dinheiro. Quer dizer, não se pode ser assim. Isso é um fenômeno que eu chamo nos meus estudos de hipernomia, que é uma característica própria dessa nova forma de exceção que nós temos no século XXI. As ditaduras, os governos de exceção, uma das principais características dela era a anomia, ou seja, no campo dos direitos, uma ausência de regra. O poder político se punha acima da Constituição e dos direitos. Nesse caso de hoje em dia, não. Para poder cumprir uma aparência de democracia e reduzir a democracia a uma mera aparência, há uma hipernomia, um excesso de normas sancionatórias que dilui a distinção entre culpa e inocência. Né? Você pegar Guantánamo, não é que você não tem regra ali, você tem um manual de regras ali, eu li, que é impressionante, é um monte de regras, como você tem que torturar o cara, não dão esse nome, mas como é que você tem que fazer as práticas de afogamento, detalhamento nisso, sob a desculpa que é para proteger a vida do investigado. Então, esse tipo de característica é interessante. E aqui no Brasil você tem isso. A hipernomia se manifesta não só pelo excesso de normas penais e anárquico processo de produção de normas penais, mas também pelo conteúdo semântico delas. Elas são veiculadas em conceitos indeterminados. Pois é, mas aí deixa eu entrar nessa história, porque uma das acusações era de que esse tipo de conceito se estendia para reprimir movimentos sociais. E é curioso que agora nós estamos ouvindo o termo terrorista apresentado para a extrema-direita, quando ele sempre foi colocado no mundo da esquerda, não é? Quer dizer, isso aí é manipulado do ponto de vista das conveniências do momento, não é, Pedro? Creio que sim. Eu acho que, por exemplo, falar que o que houve no dia 8 é terrorismo, como falaram juristas, etc., é algo que não é adequado. Porque o que houve ali foram crimes contra a democracia. Não houve nem a prática de algum ato que tivesse por função criar o terror público. Você quebrar prédios públicos não é um ato de terror público, me desculpe. Né? Não é esse o sentido da norma quando usa a expressão terror público. Né? Nenhum ato que tivesse as razões que a lei apontam como sendo as razões do crime de terrorismo, xenofobia, racismo, etc. Né? Eu acho até que dá para discutir o enquadramento daquela tentativa de colocar bomba no aeroporto como terrorismo, ali sim. Mas no sentido estrito jurídico, não há, o que não quer dizer que não hajam crimes gravíssimos. Né? Você tem crimes graves contra a democracia ali que, na soma das penas, vai dar cadeia. 15 anos de cadeia, pelo menos. Então, não é pouca coisa. Né? É menos que nos Estados Unidos, os crimes de sedição lá são punidos com até 20 anos de cadeia, agora foi punido o pessoal que participou daquele ataque ao Capitólio, menos do que na Europa, mas ainda assim penas graves. Então, o uso da palavra terrorista tem que ser feito com muita moderação. Muita moderação. Mas no caso da bomba lá, por exemplo, em Brasília, cabe sim usar a expressão, não só no campo filosófico-político, como até jurídico-penal. Não tenho tempo aqui de me alongar para dizer o porquê que eu acho que é enquadrável na lei. Né? Mas, de qualquer forma, esse do dia 8, não. Acho que o uso, inclusive pelas autoridades do sistema de justiça da expressão terrorismo, foi inadequado. Né? E também pela mídia. Eu acho que há um uso abusivo da expressão. Pedro, o Procurador-Geral da República, o Aras, e o Lira, presidente da Câmara, eles engavetaram os projetos de impeachment, que somou mais de 100. Depois houve todo um bloqueio da parte da PGR de demandas de investigação sobre Bolsonaro. Isso aí vai mudar agora? Você sente que tem um outro cenário ou não? Então, eu acho que está um momento que tem que haver um outro cenário. Foram cometidos crimes graves, nós não podemos deixar isso passar. Aqui no Brasil, você sabe que é um problema histórico, você conhece bem isso, Silvio. Nós sempre tivemos como uma praga do nosso sistema que nunca viabilizou a integralidade da democracia aqui no Brasil,
Um dos fatores é a ausência de autonomia do direito, que é um elemento fundamental para existir democracia, ou seja, que as leis sejam aplicadas, e os princípios constitucionais, por seus próprios fundamentos, e não por um raciocínio estratégico próprio da disputa de poder. Mas nós começamos com essa praga, tem data, foi em 1831, com a Lei Feijó, na época do escravismo. A chamada, que foi chamada na época Lei para inglês ver, daí que vem a expressão, né? Ou seja, que foi uma lei contra o tráfico negreiro, tráfico de pessoas escravizadas, por pressão da Inglaterra, mas que o governo da época aprovou e continuou produzindo tráfico. Entre a Lei Feijó e a Lei Eusébio de Queiroz, foram sequestradas da África quase 1 milhão de pessoas. Quer dizer, então, ou seja, essa ideia de que você produz leis só para inglês ver, né? Isso não pode ser. Ou seja, você submeter a lei a raciocínios estratégicos, a esquerda faz isso também. Eu vejo, pelo menos na internet, eu vejo os raciocínios. Não, está certo de não punir aqui, porque senão pode ter a reação X. O que diz se está certo punir ou não é lei penal, não é um raciocínio estratégico de disputa de poder. Então, nós temos no Brasil formas muito primárias dessa degeneração do direito. Nós, no direito, hoje chamamos de degeneração do direito, né? As formas primárias é o compadrio mesmo. Eu nomeio o Procurador-Geral da República, um sujeito com compromisso de não me processar. Quer dizer, o sistema aí fica caótico, morre o sistema democrático nesse momento, né? Vai sendo erodido. Nós não podemos deixar isso acontecer, não tem que agir com vingança. É um equívoco, eu vejo, às vezes, alguns setores da esquerda terem uma atitude muito de vingança, muito afetivamente tomada, mas também não podemos deixar que a lei, por exemplo, de defesa da democracia seja uma lei para inglês ver, né? Os crimes precisam ser apurados e, se constatado culpa e autoria, punidos, né? Mas olha, Pedro, estão somando acusações, né? Por exemplo, com a questão das fake news, das milícias digitais, onde tem a impressão digital do Jair Bolsonaro e da sua família, né? A própria interferência política em órgãos de Estado, como a Polícia Federal, né? Como, enfim, quer dizer, a FUNAI. A gente viu agora o que aconteceu com o Zenomani. Aquilo é um aparelhamento de um órgão de Estado para fazer uma política genocida, né? Quer dizer, esse tipo de crimes, eles não tinham. O crime relativo à leniência na pandemia são coisas relativamente novas. Nós não tínhamos uma pandemia para termos leniência no tratamento dela, né? Quer dizer, e não se tinha as fake news nessa escala que nós temos hoje. Quer dizer, a legislação está capacitada para exercer esse controle democrático? Sim e não. Por que eu falo sim e não? Por exemplo, no caso do genocídio e dos crimes lesa humanidade, que também implica aí na pandemia, na conduta, você tem previsão legal. Vou dar aqui o exemplo para quem quiser. Eu até tinha tirado, que a gente ia falar de crimes de Bolsonaro, eu já tinha selecionado aqui no meu celular o Estatuto de Roma, né, que é uma legislação que criou o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Veja, por exemplo, nesse caso do Yanomami, o que ele fala, né? Além do artigo do genocídio, que é bem conhecido, no artigo 7 fala dos crimes lesa humanidade. Ele fala aqui na linha B do parágrafo 1º, o extermínio compreende a sujeição intencional a condições de vida, tais como a privação do acesso a alimentos ou medicamentos, com vistas a causar destruição de uma parte da população. É o que houve no caso dos irmãos Nomes, né? Então, você tem previsão mais claro do que isso, eu acho impossível. Ou seja, há um crime internacional grave. Agora, o sistema internacional vai funcionar? O sistema local, que reproduz um pouco disso, vai funcionar? A gente não sabe se vai funcionar, mas deveria funcionar. Então, sim, uma parte da resposta é essa. Outra parte, se realmente tem condutas muito novas, nós precisaríamos aperfeiçoar essa legislação. Fake news, por exemplo, uma coisa é você ter disfunções na sociedade. É isso que nós temos que entender a diferença. A extrema-direita faz questão de confundir esses conceitos, nós não podemos deixar confundir. Um Estado democrático de direito é algo abstrato, uma ideia abstrata, que é aplicada na prática. É óbvio que quando ela é aplicada, ela não é perfeita, ela é humana, ela tem disfunções que você não deseja e tem que evitar, mas que você tem que conviver. Então, às vezes, você tem uma decisão judicial injusta, às vezes você tem
um jornalista que falseia uma notícia e isso acaba sendo veiculado como verdade. Lembra do caso Ibase, por exemplo? Mas tem vários outros, né? Ou seja, você tem essas disfunções, né? Como numa vida social, por exemplo, você tem crimes. Não é desejável, mas tem, né? Então, esse tipo de disfunção é um pouco parte do fato da democracia ser um produto de seres humanos. Aí nós fazemos a crítica a essas disfunções com a finalidade de melhorar a democracia. A extrema-direita faz a crítica a essas disfunções para destruir a democracia, como se ela fosse inviável como sistema, né? E nós não podemos confundir a disfunção, que é humana e que ocorre, com a patologia. Quando há uma patologia no interior da democracia, o resultado, se não combatida essa patologia, é a destruição da democracia. Então, a produção dessas medidas de exceção que eu falei, elas são a patologia do sistema democrático, né? E essas fake news também, elas se transformaram, elas deixaram de ser uma disfunção que havia no sistema para passar a ser uma patologia, ela precisa ser combatida. Hoje virou uma arma, a mentira virou a arma que a extrema-direita tem. Ela soube se adaptar bem a isso. Primeiro que a extrema-direita sempre negou suas posições, historicamente falando. Tem esse livro dos tambores aqui, deixa eu até pegar o nome, porque eu acho que é um livro que às vezes as pessoas se interessam em conhecer, né? É interessante o método que Tambores à Distância é o nome do livro. O método que esse sociólogo utilizou, ele verificando que a extrema-direita mente em relação a fatos, falseia suas próprias posições, ele usou infiltração como método de pesquisa. Se infiltrou na Ku Klux Klan, se infiltrou em movimentos de extrema-direita do mundo. Então, ele produziu um dos resultados desse mecanismo de pesquisa, é esse livro. Mas por que precisa realizar a infiltração? Que é o que põe em risco o pesquisador, não é um modo tradicional de pesquisa, né? Porque eles mentem, eles falseiam, eles usam isso como instrumento. A internet se adaptou muito a isso, você sabe disso, Silvio. Porque na internet você pode agir de forma anônima. Ao agir de forma anônima, você pode defender posições de uma forma que diminua, ou reduza, ou extinga, ou não haja reprovação social em relação à sua pessoa. Então, por exemplo, muitos desses que votam no bolsonarismo, que eu falei aqui, e não se incomodam com racismo, etc., ao ponto de não votar em Bolsonaro, né? Provavelmente eles não defendem posições racistas com medo da reprovação social que isso evidentemente ocasiona. A internet é um campo em que essa reprovação social é possível de ser contornada de forma absoluta, né? Eles se apropriaram dessas formas e que nós precisamos requestionar. Por exemplo, eu objetivamente eu falo hoje, eu acho que eu entendo que em certos sistemas o anonimato na internet seja útil ao combate de opressões, mas ele está sendo usado para esconder práticas humanas inaceitáveis. Nós precisamos repensar essa coisa da identidade na internet. Uma coisa é eu falar um discurso racista não tendo que assumir meu nome, minha cara aqui no vídeo, né? Outra coisa é eu ter que assumir meu nome e minha cara aqui. Quer dizer, isso é um mecanismo de restrição social legítimo, é o que criou a civilização, né? É aquela repressão social mínima que estabelece princípios e valores morais com tendência a serem universalizados e que você aceita, você tem que respeitar o outro, né? Então, eu acho que esse tipo de postura tem favorecido, assim, esse tipo de instrumento tem favorecido a extrema-direita, e nós, progressistas, nós somos analógicos ainda, assim. Começa aqui no Brasil pela idade. Eu não consigo ir numa reunião de progressista que eu não seja um dos mais novos, eu estou velho, eu estou entrando na terceira idade. Então, quer dizer, segundo que... Acabaram os progressistas no Brasil? Os novos não sei onde estão. E essa linguagem digital, que a juventude domina melhor que a gente, nós somos analógicos. Nós estamos analógicos, né? Isso é um erro. Isso nós vamos perder historicamente. Vamos ser derrotados se a gente continuar assim, né? Pedro, você tocou num tema que eu acho central, quer dizer, a ideia do anonimato. Você pode entrar na cena pública, inventar qualquer mentira, ou por exemplo, fazer o vazamento dos dados do Tribunal Superior Eleitoral quando ele estava estudando a penetração de um hacker, a tentativa, né? Quer dizer, esse tipo de coisa é novo também, né? Quer dizer, esse jogo do anonimato, a mentira sempre existiu na política. Sempre. Desde que a política é política. Desde que o ser humano é ser humano, né? Então.
Mas agora nós estamos vendo a manipulação da opinião pública a partir do anonimato, né? Você não tem como responsabilizar, quer dizer, quem está enviando massivamente essas fake news, né? Até agora nós não conseguimos, não é isso? Ela ocorre tanto nesse sentido macro que se falou, que é muito destruidor da democracia. Você tem práticas políticas de comunicação política que implicam crime e que não tem como você identificar o autor por causa desse anonimato, digamos assim. Nós precisamos repensar essa estrutura. Como também no campo individual, subjetivo, afetivo. Né? Eu posso ir na internet com o nome de Paulo das Candonga e falar as atrocidades que eu quiser, sem nenhuma reprovação social, sem nenhuma consequência criminal, sem nada. É um agir selvagem, no sentido kantiano da palavra. Quer dizer, um agir absolutamente anômico, sem nenhum tipo de superego, de formas de restrição a isso. Isso é algo relativamente novo na humanidade. Outro dia eu ensinando para meus alunos lá em teoria do Estado a época do Império Absolutista, eu falava absolutista no sentido jurídico, formal, institucional, mas nunca era absolutista de fato total, porque se o sujeito desobedecesse aqueles parâmetros que a sociedade da época estabelecia como, vamos dizer, princípios morais aí mais gerais, ele caía como rei, né? Ele era morto. Então, ou seja, havia mecanismos que sempre houveram tradições e outros tipos de regramento que constrangeram o comportamento humano. Esse tipo de selvageria, de você não ter constrangimento nenhum, é muito grave. Isso não, você arrebenta com a sociabilidade. Sociabilidade é, sim, nós termos o juízo do outro restringindo os nossos instintos. Senão não há civilidade. Né? Então, eu acho que a gente tem que repensar, assim, tem que ter a coragem de enfrentar como... Não é autoritário isso, não é contra o espírito libertário que a internet tem, é ao contrário, é a favor. Né? A favor de que ela, vamos dizer, se referencie como toda a conduta humana deve se referenciar nos direitos humanos e numa visão de humanista que até pouco tempo atrás era um certo consenso social. Pedro, a gente também está olhando, assim, e é muita fofoca hoje em dia sobre isso, né? Sobre os gastos do cartão corporativo, que foi levantado o sigilo do cartão da presidência, e se vê lá o financiamento de motocicletas, se vê contas astronômicas em padarias. Isso aí não vai ser criminalizado? Isso não é crime? Isso não precisa ser julgado? Claro, precisa ser julgado, precisa ser investigado, né? São crimes, a meu ver, menores perto do que foi feito pelo próprio governo. No campo da corrupção, por exemplo, você não citou, mas é um caso para mim relevantíssimo, essa história da família Bolsonaro ter 102 imóveis. O que é isso? Né? Gente que só se dedicou à atividade pública, né? E desses 50 imóveis, 51, não me lembro direito, terem sido adquiridos em dinheiro vivo. Eu conheci gente. Uma vez, eu me lembro, há muitos anos atrás, comprei um pequeno imóvel com dinheiro. Vendi um pequeno imóvel com dinheiro vivo do sujeito, declarei no imposto de renda. Então, isso ocorre ocasionalmente, mas é ocasional. 50 imóveis numa família em dinheiro vivo, é óbvio que tem algo errado. Né? Precisa investigar isso, quer dizer. E aí é mais grave, porque você está falando de uma quantia de dinheiro bem superior. Então é evidente, essas coisas têm que ser investigadas. O cartão também, o cartão corporativo não é adequado para esse tipo de despesa, né? E são despesas que chamam a atenção, dá a impressão, pode não ser justo o que eu estou falando, tem que se investigar, mas dá a impressão de você ter novas formas de rachadinha que permaneceram como uma prática do interior do exercício do poder central no Brasil. Né? Dá a impressão. Dá a impressão, não estou dizendo que tem que investigar para ver, mas você gastar 9 mil reais numa padaria, é difícil acreditar que isso tenha ocorrido, né? E por diversas vezes. Né? Todos os dias, regularmente, durante o período. Vezes, quer dizer, não é, tem uma coisa estranha aí, tem que apurar. Né? Agora, o problema no Brasil é que nós estamos com essa extrema infiltração, eu vou chamar assim, da ideologia bolsonarista no interior do sistema de justiça e das corporações de investigação. E isso é um problema, porque a turma não atua, né? Não está atuando como deveria.
Então, agora eu chego num ponto de perguntar assim: olha, o Bolsonaro está numa situação delicada, porque nos Estados Unidos já não estão querendo mais ele, né? A Itália já se manifestou que não gostaria de tê-lo lá, não é? E o visto dele já já se termina, porque o visto de presidente que ele tem vai até 30 dias depois de ter largar a presidência, né? Se ele voltar para cá, ele pode ser preso? Olha, então, eu acho que não tem motivo, assim, nós não podemos banalizar a prisão preventiva, me preocupa muito isso, né? Essa história, por exemplo, agora a esquerda falando que tem que pegar a delação daqueles secretário lá, aquele ex-ministro que está preso. Não, gente, prisão preventiva, a delação, para mim, oferecida por um sujeito preso é nula. Ela não é válida, ela é inconstitucional. O sujeito está sob poder de Estado, o Estado controla tudo, o que ele come, onde ele senta, onde ele vai, está submetido a um controle absoluto do Estado. O Estado não pode ter o poder de querer negociar questões com esse sujeito achando que ele está no livre exercício da sua vontade. Não está. Né? Então, me parece claro que é um absurdo. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente defende, porque, inclusive, por uma questão que é estratégico-política também, não só jurídica. Não observar com rigor os direitos fundamentais e humanos das pessoas envolvidas nessas investigações que têm de existir é uma forma de martirizá-las, né? E que pode ter consequências negativas no futuro. Né? Nós temos a ideia que Lowenstein defendia em 1937, de uma democracia militante, uma democracia que praticasse autoritarismo como forma de sua autodefesa, não é necessária depois da pós-Segunda Guerra Mundial. Nós temos uma estrutura jurídica institucional nas democracias constitucionais que, pelas regras do livrinho, não conseguimos punir. Então, por exemplo, Bolsonaro ser preso. Preso por quê? Qual a razão? Tem que ver. Existe uma acusação de que ele foi o incitador da ocupação dos palácios na Praça dos Três Poderes. Precisa ter prova disso, isso não pode ser uma coisa genérica. Outra, não tem mais ninguém. Ele vai continuar incitando? Não, tem que apurar essas coisas. Quer dizer, não é uma coisa que seja tão simples. A prisão preventiva é algo para ser usado em última ratio. O Brasil já foi admoestado pela Comissão de Direitos Humanos da OEA e pela da ONU, pela banalização da prisão preventiva. Nós temos 40% da nossa população presa preventivamente de forma inadequada, ilegal e inconstitucional. Da população aprisionada, né? A maioria das pessoas presas de forma ilegal e inconstitucional. Eu não conheço cada caso, mas posso dizer porque há uma banalização tão grande que é evidente que há abuso nisso. Então, nós não podemos repetir nem tolerar isso. Né? Então, prender o Bolsonaro é algo que, como regra, deve ocorrer depois da apuração, depois do processo penal, depois do exercício dos direitos dele, ele ser condenado se cometeu algum crime. Eu acho que cometeu, é a minha impressão. Eu sou a favor de que ele seja aprisionado depois de seguir esse percurso todo. Depois de uma decisão de segundo grau, ou numa ação de improbidade, ou numa ação penal, uma decisão de segundo grau que o condene, ele não pode ser preso, porque não é definitiva, mas ele perde a sua elegibilidade. Então, ou seja, essas coisas têm que ser feitas by the book, pelo livrinho. O direito tem que agir segundo seus próprios fundamentos e não sob fundamentos da política, da disputa de poder. Pois é, eu entendo o que você está falando, mas, por exemplo, no caso da deposição, do golpe, que depois a presidente Dilma, né, o argumento não era legal, o argumento era ela não tem sustentação política, então nós vamos derrubá-la. Absurdo, né? Eu fiz um parecer quanto a isso, mostrando como era absurdo. E agora nós temos um Bolsonaro que teve 58 milhões de votos, ele tem uma população que o legitima, né? E vindo para o Brasil, fica aquela questão política. Se ele tem esse suporte e o Estado, na verdade o governo, colocá-lo em prisão, ele pode virar um mito, um mártir. Se ele não for preso, no entanto, a coisa também não se resolve. Quer dizer, esse impasse está sendo identificado como um impasse político. Como tratar uma eventual volta do Bolsonaro? Você vai colocá-lo em prisão domiciliar, não vai fazer nada, vai convocá-lo para prestar depoimentos. Como é que você vê isso?
Eu acho que ele tem que, como qualquer cidadão, ele volta ao país, ele pode entrar e sair do país enquanto não houver ordem judicial que o restrinja disso, né? Ele pode voltar ao país e ter a sua vida normal. Os inquéritos têm que seguir com ele aqui ou com ele lá fora. Os processos têm que seguir independente disso. Ninguém precisa estar no país para ser investigado ou ser processado, né? Se o judiciário acha necessário a pessoa permanecer, vai tomar o passaporte dele, né? Nos Estados Unidos, ele vai ter 30 dias, é o prazo que a lei dá. Ele entrou na condição de presidente com passaporte diplomático, esse passaporte caiu dia 1º. Ele tem 30 dias para mudar a categoria do visto sob pena de estar ilegal nos Estados Unidos. O visto que pode ser dado a ele é o visto turista, 90 dias. Ele vai ter que voltar, né? Agora, nós não podemos ficar esperando o Bolsonaro estar aqui para ser processado. Por quê? A investigação tem que rolar, os fatos têm que ser apurados, né? Não se pode ficar aguardando. Ele tem que... É gozado, a gente tem que entender isso. Não é nem uma prática abusiva que nós temos que adotar, nem uma prática leniente. É fazer o que a democracia tem que fazer com firmeza. Investigar, processar, demonstrar a autoria, a materialidade, condenar. Humanamente condenar. Democraticamente condenar. É isso que nós temos que fazer, né? Isso é possível de ser feito. Aqui no Brasil as coisas sempre são mágicas no campo institucional. A gente produz mágica. Vamos produzir uma lei que ela resolve o problema, como se as leis tivessem em si próprias capacidade de resolver algo. E outras delas, ou tem prisão na hora para atender uma dinâmica afetiva, ansiosa do público, ou não tem nada, não tem processo, não tem condenação. A gente tem que romper com esse ciclo maldito da nossa história, né? Nós temos que passar a agir tendo o direito autônomo, agindo para os seus próprios fundamentos e com firmeza realizar aquilo que a democracia determina. Ele tem que ser investigado, ele e as demais pessoas que participaram dos ilícitos, tem que demonstrar a materialidade desses ilícitos e a autoria, tem que processá-lo, dar direito de defesa e condená-lo seguindo esse roteiro, com firmeza, né? Não com leniência nem com abuso. No Brasil é isso, nós ficamos sempre intermitentes entre o abuso e a leniência. Nós temos que encontrar o nosso caminho democrático aí. Vamos imaginar o seguinte: uma das hipóteses que eu estou considerando é que o Bolsonaro não volte. Ele pode achar que ele está muito frágil, que eventualmente ele pode ser preso de fato, então ele resolve não voltar mais. Vamos imaginar essa situação, né? A União Europeia já manifestou que ele é uma persona não grata, os Estados Unidos têm mais de 40 deputados federais lá que estão dizendo que os Estados Unidos não pode abrigar o Bolsonaro, e isso é uma questão interna política, porque o Biden está disputando com os republicanos, não é? Então ele tem que defender a democracia, né, e criticar a situação do Bolsonaro nos Estados Unidos, não por conta da democracia ou da situação no Brasil, mas por conta da disputa interna lá que ele tem com os republicanos, não é? Quer dizer, há uma diferença aí. Então, vamos imaginar o seguinte, que entre os países que poderiam abrigá-lo, ele poderia pedir asilo político na Hungria, né? E aí, a justiça nossa consegue alcançá-lo? Não. Qualquer país pode conceder asilo político, humanitário a qualquer pessoa. Uma vez concedido, não tem jeito. A soberania de Estado, se o Bolsonaro estiver, por exemplo, em território húngaro, e a Hungria der asilo político, não tem o que fazer. O jeito é invadir a Hungria. Agora, ele não pode sair da Hungria. Ele saiu, vai ser capturado. O que é a Interpol? Interpol por alerta vermelho. O jeito é caçado internacionalmente, né? E isso, o alerta vermelho não é só dado para crimes internacionais. Uma ordem judicial no Brasil pode ser transmitida para a Interpol e virar alerta vermelho. Ele é preso em qualquer lugar do mundo. Alguns países não têm esse acordo, né? Quando você dá asilo político, o alerta vermelho não funciona para aquele país que deu o asilo político, mas funciona para os outros. A vida dele não vai ser fácil se ele tiver uma ordem de prisão. A gente tem que entender isso, né? Mas eu acho que o que nós não devemos fazer é, de um lado, nem ser lenientes, ajudar essa leniência que o bolsonarismo no interior dos órgãos de investigação está querendo produzir, mas nem, ao mesmo tempo, produzir abusos, que às vezes o ímpeto justo
Esse sujeito é suspeito de cometer crimes gravíssimos contra a humanidade, não só contra o Brasil, contra o patrimônio público. Eu chamo esses crimes de menor, porque no Brasil é gozado, né? Se não tem, só corrupção parece que é crime. Né? Tem um meme na internet que eu acho ótimo, Silvio. Ele fala que se Hitler existisse aqui no Brasil, ele só seria condenado se os trens para Auschwitz fossem superfaturados. Quer dizer, o fato de levar gente para morrer, tudo bem. Quer dizer, o Bolsonaro, olha o que ele fez com esses Yanomamis, o que o governo dele fez. Olha o que fez na pandemia, são crimes gravíssimos, né? Então é natural que as pessoas fiquem com ímpeto. Pô, gente morreu, né? Olha a forma cruel, algo muito semelhante, assim, em termos não de quantidade de pessoas, mas de intensidade de crueldade, a semelhança que há entre o que houve com esses Yanomamis e o que houve no Holocausto, enquanto intensidade de crueldade humana, né? É gravíssimo tudo isso. É evidente que as pessoas, pô, esse cara tem que ir para a cadeia, né? Então, mas assim, nós não podemos deixar esse ímpeto chegar ao ponto da gente se desumanizar também. Né? Nós temos que reagir de forma adequada a uma visão democrático-constitucional, que é uma visão humanista. Com firmeza, condenando, humanamente e democraticamente condenando, mas depois do devido processo legal e das cautelas que a gente sabe que a civilização exige. Pedro, nós estamos chegando ao fim do nosso papo. Ele está muito bom, passa rápido, né? E eu queria aproveitar esse momento final para pedir a você uma compreensão. Você acha que essa situação toda está mostrando algumas deficiências do nosso sistema jurídico? É preciso criar uma nova ordenação jurídica para poder tratar sem terminar em pizza essas coisas? Como é que você vê isso? Eu acho que tem que fazer a crítica, tem que melhorar o sistema. A democracia, aliás, é assim, a gente está sempre melhorando. E o nosso sistema ainda é muito influenciado pelo sistema do período da ditadura, tem muita lei antiga, nós temos que mudar mesmo. Né? Mas o que nós temos que entender é que períodos em que o extrema-direita, vamos dizer, mais radical está com o poder que o bolsonarismo tem no Brasil, nós temos que tomar cuidado com a crítica, no sentido de fazer a crítica da crítica. Uma coisa é eu fazer a crítica ao nosso sistema de justiça, que é o que eu procuro fazer desde menino, né, com a finalidade de melhorá-lo, de aperfeiçoar a nossa democracia nesse território. Outra coisa é eu fazer a crítica para destruir a democracia. Nós temos que diferenciar as duas coisas, nós temos que identificar o sentido da crítica. Então, é necessário melhorar? É e sempre vai ser. A democracia é um sistema vivo. Ela está sempre em transformação. Ela não é abstratamente o melhor sistema que a política teve no mundo, ela é só o melhor sistema, como falava o Churchill. Né? Mas ela é viva, ela vai sempre se mudando, né? Se transformando. A crítica é essencial, né? Para que, por exemplo, o sistema de justiça não só melhore na existência de leis, mas melhore, tenha uma sentida intensa melhora na interpretação dessas leis. Uma melhora hermenêutica, uma melhora epistemológica. É preciso exigir isso, brigar por isso, tal, mas sempre com o sentido de melhorar a democracia, não de destruí-la. Hoje há uma crítica ao sistema de justiça de quem quer destruir o sistema de justiça e a democracia. Essa crítica é inaceitável. É só o que eu queria dizer. Uhum. Só para aproveitar esse finalzinho, você acha que a vitaliciedade no Supremo Tribunal está correto? Não, eu defendo um outro sistema, que não é que esse sistema que a gente tem seja incompatível com a democracia. Não, é totalmente compatível, mas eu acho que tem que ser aperfeiçoado. O aperfeiçoamento que eu enxergo, eu acho que nós temos que ter uma corte constitucional que só se dedique a casos constitucionais. Pode-se realizar algum julgamento penal? Pode, quando dizer respeito a alguma questão inconstitucional, de constitucionalidade. Né? Ter um tribunal penal como é, eu acho inadequado, por exemplo. Né? Então, uma corte constitucional que não seja um poder do Estado, que seja algo que represente os três poderes do Estado, que esteja acima deles, vamos dizer assim, como são as cortes constitucionais europeias, que realizam um controle político, que a gente chama de constitucionalidade, e não um controle judicial de constitucionalidade. Porque há uma disfunção nisso, que no Brasil nós misturamos dois sistemas. Nós misturamos o sistema político europeu com o sistema americano do Judicial Review. Né? Isso gerou um poder com poderes superiores ao dos outros. O judiciário pode anular ato dos outros poderes no nosso sistema em abstrato. Um poder de Estado pode fazer isso. Né? É inadequado. Isso tem que ser feito, mas ser feito por uma corte
que represente os três poderes e que controle a constitucionalidade de ato dos três poderes, inclusive do judiciário, né? Então, essa é a primeira coisa. E aí, essa corte, eu acho que deveria ter mandatos. Mandato longo, não mandato curto, como é para o legislativo e para o executivo, mandato de 10 anos, mas deveria ter mandato e não ser vitalício. Mas isso é um ponto de vista para melhorar a democracia. Não é que eu acho que esse atual, nesse momento histórico, a gente precisa ressaltar isso. Não é que eu acho que esse atual sistema seja incompatível com a democracia constitucional. Ao contrário, ele foi muito importante para a gente preservar a democracia nessas tentativas de golpe, né? Bom, eu quero agradecer muito ao doutor Pedro Serrano pela sua presença no nosso programa, altamente esclarecedora, vai ajudar a compreensão da parte de todos que nos assistem desse momento tão delicado que a gente está vivendo. E agradecer também a você que nos assiste, dizendo que semana que vem tem mais. Obrigado.